Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um programa aqui do Mais de Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e vou começar a nossa live de hoje com o tema: quem aprende não depende. Porque você, como gestor de uma ONG, não pode depender de um captador de recursos. É isso aí. Então vamos começar a nossa live de hoje, claro, entendendo, né, por que é um gestor de ONG, o que é um captador de recursos e por que eu não posso depender dele exclusivamente para captar recursos para minha ONG. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é o gestor de ONG. Porque muitas das vezes eu chego para uma ONG e você mesmo, quando você fala assim, eu sou um gestor, você se coloca numa posição bem importante. Porém, muitas das vezes você não sabe nem o que é ser um gestor de ONG. Por isso que eu vou te falar agora, neste exato momento, que o gestor de ONG é aquela pessoa, tá, que vai se envolver na liderança administrativa da organização, vai garantir que ela cumpra a sua missão e tenha, e claro, sua missão e seus objetivos. É o gestor que tem um papel fundamental, crucial, central em coordenar diversas atividades da organização. Coordenar, olha só, coordenar, não quer dizer que ele tem que fazer, ele tem que coordenar. Desde a gestão, tá, de pessoas, né, recursos humanos, até a captação de recursos da ONG. E, claro, a comunicação com as pessoas que estão ali interessadas em estar fazendo o projeto acontecer. Então, olha só, como é importante o cargo de gestor, como é importante o gestor dentro da organização. E muitas das vezes a gente, como gestor, presidente, fundador, idealizador do projeto, não sabe o que é isso. Muitas das vezes a gente quer fazer tudo, tá? Tudo. A gente quer tentar fazer todas as atividades da ONG, a gente quer botar tudo em prática, porém, todavia, a gente não faz o nosso trabalho, que é ser gestor, que é realmente gerenciar o projeto, que é coordenar parte administrativa. A gente esquece de tudo isso. E como eu disse, tem que prestar muita atenção, porque você é que vai estar lá responsável pela gestão dos recursos humanos, pela gestão financeira e pela parte também de comunicação com as pessoas interessadas em estar ajudando ou que já está ajudando o projeto social. Então, só para a gente entender aqui quem é gestor, quem é você. Segunda coisa aqui é a questão do captador de recursos. Por quê? Porque a gente coloca muito a questão do captador de recursos como o cara que vai conseguir dinheiro para a organização. E é importante entender que o captador de recursos, ele é realmente uma profissão regularizada, você já assina carteira como captador de recursos. Então, só para você não achar que o captador de recursos é aquela pessoa que vai chegar dentro do teu projeto social e vai falar assim, eu vou dar para ele R$ 500, eu vou dar para ele, sei lá, um salário mínimo, e ele tem que se sentir feliz e trazer muito dinheiro para a organização. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é uma função regularizada. Hoje você tem realmente assinado em carteira como captador de recursos, você tem que saber qual é o valor desse captador de recursos, qual o salário desse captador. Porque não é R$ 500, não é qualquer salário mínimo que vai estar fazendo com que essa pessoa trabalhe dentro da sua organização. Então, vamos lá. O captador de recursos, quem é o captador de recursos? O captador de recursos, ele é um profissional responsável em buscar e garantir recursos financeiros para a organização. Então, ele que tem que estar pensando na questão da sustentabilidade financeira da organização. Mas, como eu disse, ele tem que estar garantindo, ele tem que estar buscando lá recursos para a organização. Legal? E o trabalho desse profissional é vital, tá? É vital para que a organização tenha recurso financeiro, consiga fazer suas atividades, consiga fazer realmente o projeto acontecer e, claro, sempre pensando a longo prazo. Mas aí, como eu disse para você, e como eu vou repetir várias e várias vezes nessa live aqui, a gente acha que este profissional, ele tem que, como eu disse, ele tem que garantir, ele tem que buscar recursos necessários. Não necessariamente que quando ele vai buscar, ele vai garantir, ele vai tentar realmente fazer a sustentabilidade do projeto, que realmente ele vai fazer. Mas essa é a função do captador de recursos, garantir, buscar recursos financeiros para que o projeto aconteça. Então, só para a gente entender aí quem é a galera aí. Quem é o gestor, você, e quem é o captador de recursos. E por que eu estou falando sobre esta questão? Por que eu estou querendo dizer para você, primeiramente, quem é o gestor e quem é o captador? E por que no tempo da nossa live eu estou dizendo que quem aprende não depende? É porque, olha só, porque você precisa entender a diferença entre parceria e dependência do captador de recursos.
Porque muitas das vezes você acaba dependendo deste profissional. Eu vou chamar um captador de recurso, ele vai ser obrigado a dar recurso para o projeto. Ele tem que se virar nos 30 e fazer com que a gente tenha 10 mil reais por mês. Ele tem que fazer. A gente acredita nesta ideia. É como a gente sempre fala, eu vou procurar uma recepcionista, ela tem que garantir, recepcionar, ela tem que agradar, então assim, a gente idealiza determinadas coisas, claro que a gente tem sua função, tem todas as questões do que a pessoa vai fazer no seu cargo, tudo isso, porém, todavia, não é certeza absoluta que aquela pessoa há de fazer. E quando eu falo sobre isso, eu quero que você entenda a diferença de parceria e dependência. Porque tendo dependência e tendo parceria faz toda a diferença para o projeto ter ou não ter recurso e, claro, ter ou não a sua sustentabilidade financeira. O que eu estou dizendo aqui? Estou pensando a longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão da parceria do captador de recursos com a ONG. Por quê? É um trabalho em parceria. Não é uma relação entre a ONG e o captador de recurso onde vai haver uma colaboração mútua, é um trabalho em conjunto. Ambas as partes, elas vão estar contribuindo, tá, para beneficiar a instituição e esta relação. Então, o que eu falo muito para os meus alunos aqui, falo para vocês. Não adianta você chegar e falar assim, eu vou arranjar um captador, o captador de recursos se vira para fazer as coisas. Não posso fazer isso. Além de que o captador de recursos ele vai precisar de informações do projeto social. Não tem como ele se inscrever num edital sem saber determinadas informações. Não tem como ele se inscrever num edital se ele não souber quais atividades que eu quero fazer no projeto, quais atividades que eu tenho no projeto. Mas ele sabe quais tem aqui. Gente, saber, olhar e falar assim, tem reforço escolar. Tem oficina de música. Tem tal coisa. Não quer dizer que ele vai fazer um projeto e vai poder atender 100 crianças, porque eu não sei se pode atender 100 crianças. Não quer dizer que só porque ele está vendo ali que está tendo um coral, que o coral funcione e que vai dar resultado constantemente para o projeto social. Então, isso é questão do trabalho em parceria. Porque se o captador ele não entender o projeto, se ele não tiver informações necessárias, não tem como ele escrever um projeto. Não tem como ele falar com as pessoas. Não tem como ele ter retorno sobre conseguir alguma coisa e continuar tendo relacionamento com essas pessoas. Então, eu preciso que o teu captador ele trabalhe em parceria com a organização, até mesmo no sentido de que, se eu vou fazer um projeto, eu tenho que saber que se a instituição vai conseguir aplicar aquilo qual eu escrevi. Então, não é só pensar, eu vou conseguir dinheiro para fazer o projeto acontecer. Eu tenho que entender se a instituição consegue fazer aquilo o qual eu escrevi naquele projeto. Isso é a parceria. Então, o captador de recurso ele tem que obter informações da organização, saber se a organização consegue fazer aquilo qual ele propôs, tá? E começar a estar procurando aí estratégias, que ele vai ter isso, ele vai ter expertise, ele vai ter a estratégia, ele vai ter conhecimento das fontes de recursos, o qual ele vai poder captar ou não para a organização. Então, tudo isso vai depender. Por isso que eu falo com as pessoas, não é só ter um captador de recursos, é o trabalhar em parceria, porque ele vai precisar de informações no sentido do que eu posso aplicar, e, claro, ele vai precisar de informações no sentido que, será que você vai conseguir fazer aquilo que eu fiz? Aquilo que eu escrevi? Será que você vai dar esse suporte para fazer com que tudo aconteça, para que a gente possa ter resultados oficiais? Então, essa parceria junto. Eu tenho conhecimento, tá? Da ONG, você tem conhecimento de como captar, da estratégia, a gente juntinho pode fazer um trabalho maneiro, tá? E a gente vai conseguir captar recursos para fazer um trabalho cada vez melhor. Parceria entre captador de recurso e a ONG. O nosso segundo ponto aqui é a questão da dependência do captador de recurso. Então, a ONG depende 100% do captador de recurso. E essa dependência, gente, é péssima. Por quê? Porque, normalmente, a organização depende exclusivamente do captador para captar recurso. A organização, ela fica totalmente vulnerável. Por quê? Porque ela não sabe escrever um projeto, ela não sabe fazer uma rifa, ela não sabe organizar um evento, ela não sabe se inscrever para uma lei de incentivo, ela não sabe fazer para dar entrada numa emenda parlamentar sem entrar no chamamento. Então, assim, se ela não sabe fazer nada disso, ela depende do captador de recurso para fazer tudo. Então, no sentido que, se eu perder aquele captador, como que eu vou captar recurso para a ONG? Então, é uma dependência exclusiva. Eu necessito. O captador de recurso é como se fosse a Coca-Cola para aquela pessoa viciada na Coca-Cola. Então, é uma dependência exclusiva e que afasta cada vez mais a organização de conseguir recursos sozinha.
Então, isso é um problema para a organização, porque ela depende exclusivamente daquela pessoa que é o captador de recursos. Então, só para vocês terem uma diferença, quando eu faço trabalhinho junto, é nós dois, captador e gestão, fazendo as coisas acontecerem, a gente sabe o que está acontecendo, tudo perfeito. E a segunda é, cara, se vira e arranja aí recurso para a gente. Conseguiu, bom, se não conseguiu, tudo bem. Mas tem que conseguir recurso. E se ele sair, ferrou. Agora a gente tem que arranjar outro, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença. E aí vem a questão, qual é o maior prejuízo em ter um captador de recurso para a ONG? Quando a gente trabalha na questão da dependência. Por quê? Desculpa. Como eu disse, se eu dependo exclusivamente de um captador, esse é prejuízo para mim. Porque eu dependo de uma única pessoa ou eu dependo de uma única entidade que vai captar recurso. Então, se eu depender exclusivamente dessa pessoa, eu não tenho como contribuir para captar mais fundos. Eu não tenho como tentar ter sustentabilidade financeira da organização se eu não sei fazer as coisas. Então, o primeiro ponto é esse risco de dependência. E quando eu falo desse risco de dependência, eu falo no quê? Que, por exemplo, eu tenho um projeto, tá? Que eu trabalho, faço consultoria, e eu não sou captadora, no sentido que eu não sou captadora para esse projeto, eu sou consultora em determinadas coisas, né? Ela tem, né? Essa organização tem um captador de recursos, e a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão de quem é o gestor da ONG, qual é a sua função, quais são as suas atribuições como gestor, e, claro, de todas as outras pessoas dentro da organização. E a gente estava conversando sobre essa questão do captador de recurso. Por quê? Porque ela tem um captador de recursos. E esse captador de recurso, ele comanda toda essa parte da captação, ele tem todas as informações para ele, e aí eu falei, ele não pode fazer isso. Ele não pode ter exclusivo todas essas informações. Que, por exemplo, eles têm os doadores mensais, doadores recorrentes, não vou botar doador recorrente, eles têm doador recorrente. Então, esse captador ele fez uma lista de todos os doadores recorrentes, ele organizou quantas as pessoas recebem, quantas as pessoas doam, os dias que as pessoas vão doar, o contato dessas pessoas, tudo direitinho. E ele tem uma pasta dele. Então, assim, eu, como gestora da ONG, como eu falei para a garota, você, como gestora da ONG, você tem que ter essas informações. Porque como que ele vai ter informações dessas pessoas se isso é uma informação da organização? Então, ele tem todas as informações das pessoas físicas e todas as informações das pessoas jurídicas. E a organização em si não tem informação. Por quê? Porque, como ele disse, eu captei. Então, eles são os meus. Eles não são da organização. E aí foi como na hora que eu conversei com o gestor e, né, o presidente, a vice-presidente, então, da organização, eu falei, cara, não é. Ele conseguiu a informação, mas ele conseguiu para o projeto social. Se ele sair, ele vai levar todas as pessoas? Ele não tem direito de fazer isso. Ele conseguiu, foi mérito dele, mas ele ganhou para isso. E essas pessoas e essas empresas não é que são de propriedade da organização, não é isso, mas eles são parceiros da organização. Então, assim, se ele sair da organização, ele não pode levar essas pessoas. Essas pessoas estão ali porque elas acreditam na organização. A ponte entre a organização e essas pessoas é esse captador. Mas ele não pode ter as informações só para ele. Ele precisa botar num drive. Ele precisa colocar como se fala, no sistema de vocês. Ele não pode ficar para ele. E aí ela falou, não, ele tem um pendrive, ele tem um drive, mas o drive é dele, as informações são exclusivamente dele. Eu falei, não pode. Essas informações é da organização. Então, a gente vai passar, a partir de hoje, pegar essas informações e botar no drive da organização. E aí está sendo um embate muito grande, porque a pessoa não quer passar as informações. Não quer dar as informações dos doadores, pessoas físicas, e nem das pessoas jurídicas para a organização, para os gestores da organização. Porque no primeiro momento que ela entrou, há 4 anos atrás, ela é responsável por esse setor. Então, assim, como eu falei, você pode ser responsável. Até comecei com o captador, né, com a moça, eu falei, cara, você é responsável por toda a gestão da parte da captação, mas você não é proprietária das informações. Você vai precisar passar essas informações para a organização. Ah, mas se eu passar essas informações, elas podem me mandar embora. Eu falei, cara, eles podem te mandar embora na hora que elas quiserem. Tendo ou não tendo a informação. Foi isso que eu falei, tendo ou não tendo a informação, eles podem te mandar embora. Simples assim.
Então, você não pode chegar e falar assim, eu não vou passar informação, eu não vou ajudar a fazer nada, porque esse é meu trabalho e eu tenho que ter o poder de ter as informações só para mim e acabar ameaçando as outras pessoas no sentido que se eu sair eu vou levar tudo. E eu falei para ela, falei desse jeito, você tem que passar, porque são informações da organização. Você é uma ponte, mas não é sua. As informações são do projeto social. Então, elas precisam saber como gestoras dessas informações. Então, um problema super prejudicial neste caso é essa captadora, que ela não quer passar. A gente está brigando muito, a gente está conversando muito, ela está fazendo um trabalho. Eu falei, cara, vai ser um momento que eu vou até entrar em contato com toda, não vou nem conseguir entrar em contato, mas as poucas pessoas que a gente tem que, eu não, né, que eu não tenho conhecimento de ninguém, né, mas as poucas pessoas que os gestores tiverem informação, eles vão entrar em contato com essas pessoas de alguma forma, vai na casa das pessoas, vai entrar em contato com essa empresa e vai te queimar. Foi o que eu falei, vai te queimar, porque eles vão falar, a pessoa está aqui e pode até entrar uma ação judicial por você não querer passar as informações para a empresa, porque as informações são da empresa, são do projeto. Então a gente está numa discussão bem calorosa, mas não tem nenhum sentido de mandar a pessoa embora, não tem nada disso, tá? Mas é mais a questão dela passar as informações para o projeto, não ficar com as informações para ela. Ah, tá no meu drive. Tá no teu drive, legal, mas eu tenho direito de ver porque eu sou gestora, eu sou gerente, eu sou gestora do projeto, eu sou presidente do projeto, então tem que ver essas informações. E ela ainda não quer passar essas informações, trabalha lá 4 anos, gente, 4 anos. O segundo problema, né, da questão aqui, e como eu disse, esse problema aqui está sendo muito sério, porque eles dependem dessa pessoa. Como eu disse, se essa garota sair agora, falar, der uma de louca na cabeça dela, ela sair, cara, acabou, não tem informação nenhuma. E só ela que sabe captar. Então, assim, só ela que tem os e-mails, só ela que tem o telefone dessas pessoas, é ela que organiza os eventos da organização. Então, assim, tudo é responsabilidade dela em relação à captação de recursos. Os gestores não sabem nem como se faz isso. Não sabem nem com quem tem que falar, ou deixar de falar, como tem que fazer, quanto tem que gastar. Eles não sabem, porque é tudo responsabilidade dessa moça. Então, tipo, eles estão totalmente a Deus dará. Se ela for embora, eles vão ficar numa pindaíba total. E aí a gente está trabalhando muito com esta menina e também com a organização do projeto para que isso se torne algo comum para todo mundo. Não necessariamente que o gestor vai ter que fazer uma festa, o gestor tem que entrar em contato com os doadores, não é isso. Mas pelo menos, se alguma coisa acontecer, pelo menos eles têm como dar continuidade nesse trabalho dessa captadora, tá? Segunda desvantagem aqui, em relação, né, segundo prejuízo, se você depender exclusivamente do captador de recurso aqui, é em relação da perda de controle. Mais uma vez, a perda de controle. A pessoa assume a responsabilidade de uma forma. Então, assim, a gente teve a questão aqui, ó, do risco da dependência. Então, depende daquela pessoa para captar para mim. O segundo é a perda de controle. A pessoa não tem controle nenhum em relação a isso. Então, assim, os dois gestores lá, que é presidente e vice-presidente, eles não sabem nem o que eles fazem, porque eles não têm controle nenhum sobre o setor de captação de recursos. Quem faz é a garota. Então, assim, ela monta e já falou, é muito engraçado que ela já tinha falado, ó, eu vou captar assim, assim, assim. Isso é bom, tá? Não estou reclamando que é ruim. A forma como que ela faz, ela gerencia a parte da captação de recurso, ela coordena a parte de captação de recurso, é muito boa. Realmente é muito boa. Ela tem lá o plano de captação, ela sabe quando que ela vai fazer as captações, ela sabe com quem ela vai falar. Ela é muito organizada, mas ela tem um controle de tudo. Não tem como alguém entrar ali e falar, vou te ajudar, porque ela não deixa. Não vai fazer. Eu faço sozinha. Então, assim, há muitos conflitos, tá? E em relação a isso. E o burburinho nessa organização agora é que essa menina quer ser presidente da organização. Então, assim, se ela ainda tem esse poder, né, de organizar toda a parte da captação de recursos, as pessoas vão ver que ela é capaz também de gerenciar o projeto num todo. Então, a menina que é presidente, ela chegou e comentou isso. Ah, a gente vai começar agora, vai ter no final do ano a troca de direção e o comentário é que ela quer ser presidente. Então, ela mostrou força, porque ela tem essas informações, ela sabe captar recurso. Então, possivelmente, se ela entrar com uma chapa, ela vai ter força. Então, olha só o conflito de interesse entre essa menina, que é captadora de recurso, com a questão da organização e a questão mesmo da relação, gente. Porque, para mim, a relação está ficando péssima. Porque a menina fica na dúvida, a presidente e a vice-presidente atuais, essa menina fica nessa vibe de falar um pouquinho aqui, não deixa as pessoas entrarem em relação ao setor de captação de recursos, fica só
tá aqui, tá entrando dinheiro. Então, assim, ela bate lá as metinhas e fala, ó, eu tô conseguindo, passa pro financeiro algumas informações, o financeiro bate, não, sim, realmente entrou tanto, ela não se envolve com dinheiro, ela não pega dinheiro em si na mão dela, mas ela consegue identificar as coisas que estão entrando, que estão saindo, no sentido do recurso, então, da organização. Ela não sabe nem o que sai direito, ela sabe quanto que entra. E aí, mais uma vez, entrada e saída de recurso tem a ver com financeiro, sim, mas ela em si, ela sabe quanto está entrando. Então, assim, tá entrando 3 mil, 4 mil de doador mensal, tem as empresas que estão doando mensalmente, tem mais 3 mil reais. Então, ela sabe dessas entradas. Vamos fazer os eventos assim, 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 consegui fazer o evento, fechou o evento, entrou tanto. Então, ela tem noção dessas entradas, ela não tem noção das saídas. Mas assim mesmo, só tendo entrada de recursos já está alegrando a galera porque está entrando recurso. Então, ela recebe, que ela é uma prestadora de serviço da ONG, ela recebe como uma captadora, tem assento social, então tem essa galera toda assim, que recebe, bem organizada a organização, mas esse conflitozinho aí de interesse, essa perda de controle dos gestores, porque não sabe direito quem são as pessoas, quais são as empresas que estão captando, sabe muito mal da onde que está vindo um recurso, um bom recurso, que é de um edital, mas assim, totalmente perdido. Então, assim, tem como eu disse, uma falta de controle em relação a eles, a gestora mesmo, o presidente perdeu o controle total da captação de recursos, e o interesse aí da captadora de recursos virar presidente da organização. Então, assim, é bem complicado. E, por último, essa questão de você depender exclusivamente do captador de recursos dentro da organização é a questão do desalinhamento de valores. Como assim, Débora, desalinhamento de valores? Gente, quando a gente pensa em captar recursos, eu falo muito para as pessoas, você tem que pensar por que você vai captar. Você está cumprindo a sua missão, você está cumprindo o seu objetivo, você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, tudo está feito com integridade, entendeu? Então, isso é importante. E aí foi um ponto que eu também levantei na organização, que a missão, qual era a missão do projeto social? Então, assim, porque o projeto ele tem aulas de reforço, tem capoeira, tem balé, tem um projeto de geração de renda para as famílias, tá? Tem o projeto de mulheres, terapia de mulheres. Então, olha só, terapia de mulheres, capacitação para mulheres. Dentro do projeto tem a parte de atendimento hospitalar, no sentido de atendimento com cardiologista, com ginecologista, com dentista, periodicamente, assim, que abre para toda a comunidade. Olha só quanta coisa que tem dentro do projeto social. E aí, o que essa menina está falando? Quanto mais atividades tem, a gente aumenta nossas possibilidades de captar recurso. Então, assim, não é esse o foco. Como eu falei com ela, o foco não é esse. Você fala que trabalha com saúde, aí você trabalha com dentista, você trabalha com cardiologista, você trabalha com pediatra para atender toda a comunidade. Legal. Aí, do outro lado, você trabalha com a questão da educação da criança, porque você está fazendo reforço escolar, mas, ao mesmo tempo, você também trabalha com esporte, porque você está fazendo capoeira. E também você trabalha com a parte cultural, porque você está fazendo balé para criança. Aí você chega do outro lado, como a questão das mulheres que sofrem violência doméstica, você abriu um espaço de terapia para essas mulheres. E aí, através dessa terapia, você criou um projeto de geração de renda. Então, assim, se você olhar, são 3 campos diferentes. Você trabalha com a questão da violência da mulher, que sim, está envolvendo sim aquela criança que você foi o primeiro grupo, a primeira leva realmente que você criou o projeto, que são crianças e adolescentes em relação o problema social que você viu. Aí, através dessas crianças, você trouxe as mães, e não é só as mães das crianças atendidas, não, tá? Tem outras mães dentro da organização que não tem nada a ver com as crianças. E a questão da parte de saúde mesmo, que eles entendem a comunidade. Então, assim, estando ou não estando no projeto, pode ir no pediatra, pode ir no cardiologista, pode ir no ginecologista, pode ir no dentista. Eu falei, cara, você está atirando para tudo quanto é lado. E aí ela falou, não, o importante é ter recurso para a organização. Aí eu falei assim, mas afinal, qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Qual é a sua missão? Porque isso conta muito na hora de captar recursos. Porque simplesmente captar por captar sem dar resultados não faz muita diferença. E aí, mais uma vez, a menina reclamou, mas ele não tem diferença nenhuma. A gente tem criança que está morando na escola, a gente tem mulheres que estão sendo empregadas. Eu falei, cara, mas vamos focar um pouco no que você quer. Porque não é só as crianças, as mães do projeto. Você já chamou outras mães que não tem nada a ver com as crianças do projeto. Então, tudo isso envolve não só a questão de captação de recursos, mas também envolve sua missão e seu objetivo.
Entendeu? Então, você tem que prestar muita atenção. E, mais uma vez, tudo tem a ver com a dependência do captador de recurso. Ele falou, é certo fazer assim, a gente vai conseguir mais dinheiro. Aí o pessoal foi lá e bateu o martelo e vamos embora, vamos fazendo. O importante é ter dinheiro. Então, isso é um problema muito grande. Olha os prejuízos que você está tendo em relação a depender exclusivamente de uma pessoa para captar recurso. Ela está fazendo coisas que não está ali alinhada com o seu objetivo e a sua missão. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui é por que é importante ter um captador dentro da ONG. Porque a gente falou aqui as desvantagens de ter, dependendo desse captador. Mas qual é a vantagem de ter um captador na ONG para que a gente consiga ter recurso e possa ter a nossa sustentabilidade financeira e fazer um projeto cada vez melhor? Então, a gente tem que pensar assim, que o captador de recurso, ele traz conhecimento de como agir, como captar, de como desenvolver estratégias. Ele identifica as fontes de recurso, ele sabe dizer se vai conseguir ser aplicada ou não dentro da organização, ele consegue ter relacionamento com todos os doadores e parceiros. Então, isso tudo tem a ver com o captador de recursos. Isso é muito bom, ter um captador de recursos dentro da organização. E, claro, a gente tem que pensar que nessa expertise, desse conhecimento, a gente potencializa mais ainda a nossa captação de recursos. Porém, todavia, é muito importante essa relação, tá? Que ela seja equilibrada. Como eu disse, não é só eu depender exclusivamente da pessoa lá, ela corre atrás, ela vai ver toda a questão de se a gente vai conseguir captar recurso. Então, assim, a gente tem que pensar no equilíbrio. A gente tem que pensar na questão da parceria entre a organização e o captador de recursos, tá? Porque nessa questão, a gente tem que entender que o captador de recursos, ele trabalha para alcançar os objetivos da ONG. Ele trabalha com foco na missão da organização. Sempre pensando na questão, claro, financeira, sempre pensando no crescimento, sempre pensando a longo prazo. Mas a questão é que esse trabalho em conjunto, esse trabalho de parceria, é que a organização ele tem que mostrar, a organização, a pessoa, o gestor, ele tem que mostrar para esse captador a importância do projeto social. Por que a gente está captando recurso? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Então, no momento que esse captador entende qual é o propósito, qual é a missão, qual é o objetivo da ONG, a gente consegue fazer um trabalho cada vez melhor. Por quê? Porque ele sabe o que o gestor pensa, ele sabe quais são os objetivos da organização, ele sabe qual é a visão, ele sabe quais são os valores da organização, e, claro, ele utiliza todo esse conhecimento da organização para fazer o que ele sabe, que é captar recurso. Então, a expertise dele de captar de editais, de captar de lei de incentivo, de captar de eventos, de estar falando com a empresa. Então, ele utiliza essa expertise com esse conhecimento sobre a organização e vai os dois juntos caminhando para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Então, isso é importante em relação a ter um captador de recursos dentro da organização. Ok? Só para a gente entender aí, como eu disse, depender dele só te dá problema. Mas você trabalhando em parceria, cara, só te dá recurso e você faz um trabalho cada vez melhor. Tá? Então, todo mundo no foco aí? Vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente não se perder. E qual é a maior desvantagem? Desvantagem em relação a isso. Que é essa relação da gente desvantagem em relação de eu não me capacitar, de eu não me gerenciar, de eu não saber o que eu estou fazendo para a captação de recursos da ONG. Então, como eu disse, quando a gente começou aqui falando da nossa live, qual foi o tema da nossa live? Quem aprende não depende. Então, o que eu disse aqui? Por que você, gestor, tá, de uma ONG, não pode depender exclusivamente de um captador de recursos? E já te falei aqui na questão que, cara, tem uma organização que ela depende de uma captadora, a captadora tá dando lá o que falar, a captadora já falou que vai entrar, vai querer ser presidente da organização. Então, assim, tá rolando uns conflitos de interesse, tá rolando ali a questão de eu tenho o poder das informações e se me mandar embora, vocês perdem tudo. Então, tem um problema muito grande com isso. E aí a questão é, por que você, gestor, é importante você, gestor, entender sobre a captação de recursos dentro da ONG? Porque se você não entender, se você não souber o gerenciar, que, como eu disse, gerenciar não é simplesmente saber o que está acontecendo. Gerenciar envolve você administrar, você garantir com que a organização ela cumpra a sua missão e seu objetivo.
Você, como gestor, tem um papel fundamental para coordenar diversas atividades, gerenciar os recursos humanos e também os recursos financeiros e, claro, se comunicar com todos os interessados em estar colaborando com a ONG e fazer com que a ONG faça o seu verdadeiro impacto social. Então, vamos lá. Quais são as maiores desvantagens para você, tá? Se você não se capacitar, se você não souber gerenciar, se você não entender sobre captação de recursos para sua ONG, o que te faz não ter 5 mil reais aí por mês. Então, primeira coisa, gente, dificuldade em competir com as outras organizações. O que é isso, Débora? Em relação... Calma aí, gente. Tô com vontade de espirrar. Vamos lá. Dificuldade em competir por recursos. Em competir com outras organizações para conseguir recursos. Então, vamos lá. Se eu não sou capacitada, tá? Se eu não sei gerenciar, se eu não sei como administrar, se eu não sei ver o meu recurso humano, esse recurso humano pode ser voluntário, pode ser funcionário, pode ser os doadores. Então, se eu não entender, não me comunicar com essas pessoas, se eu não ter suporte para, tipo, não tiver conhecimento para esta situação, isso vai prejudicar a minha captação de recursos. E prejudicar a minha captação de recursos, a primeira coisa é eu ter dificuldade realmente em competir para captar. Então, assim, se eu não tenho conhecimento, eu vou ter recursos limitados. Porque eu não vou ter capacidade para estar disputando aquele recurso. Então, assim, se o pessoal está lá, vamos participar de um edital que vai falar sobre isso. Cara, se eu não sei nem o que o edital está falando, se eu não entendo aqui, exemplo que eu dou para vocês, em relação à lei de incentivo. Gente, muitas pessoas me perguntam sobre lei de incentivo. Ah, mas eu queria pegar recursos de lei de incentivo da cultura. Aí a pessoa fala, eu vou me inscrever lá na Lei Rouanet. Vai lá se inscrever na Lei Rouanet. Tudo bem. Se escrever o teu projeto na Lei Rouanet não quer dizer que você vai ganhar o dinheiro. E quando eu falo isso para as pessoas falam, como assim não é só? Meu projeto foi aprovado. Tá, parabéns, seu projeto foi aprovado. Agora vai atrás do dinheiro. Não é porque ele foi aprovado que tu vai receber lá os 200, os 300, meio milhão, 1 milhão de reais que você pediu, não. Foi aprovado para você ir para as empresas captar. Foi aprovado para você ir lá e participar dos editais que estão dizendo lá, somente pessoas aprovadas nas leis de incentivo. Isso que você está aprovada. Então, para quem nunca participou, para quem não está aprovado, ele perdeu essa fonte de recurso. E eu não estou dizendo que ele perdeu a possibilidade de captar através desta fonte de recurso. Não quer dizer que você está aprovado que você vai captar. E isso, quando eu falo para as pessoas ficam, meu Deus, que absurdo, não sabia disso. Isso é falta de conhecimento. Então, se você tem conhecimento, se você se capacitou, se você sabe quais fontes de recursos existem e você sabe quais são os critérios necessários para você realmente captar dessas fontes de recursos, fica mais fácil para você. Então, o primeiro ponto aqui é a dificuldade realmente de competir com o recurso. Porque se você não sabe se você não sabe nem como se capta desse recurso, como que você vai captar? Então, assim, você já perdeu o ponto aí, porque você não tem conhecimento de como captar recurso. Então, você acaba não podendo disputar esse recurso com as outras organizações, porque você não tem conhecimento. Segunda desvantagem, né, de você não se capacitar, você não criar conhecimento, você não saber de como captar recurso para sua ONG, tem a ver com a falta de credibilidade e confiança. Opa, Débora, como assim falta de credibilidade e confiança? Como eu gosto sempre de falar para as pessoas, não é só ir atrás de dinheiro, não, gente. Captação de recursos envolve toda a organização. Envolve você saber se comunicar, você saber informar qual é a sua missão, quais são os seus resultados, o que a ONG precisa, como que ela pode fazer o seu trabalho cada vez melhor, como que ela está gastando esse recurso. Tudo isso é preciso se comunicar, tudo isso é preciso informar. E se você não sabe fazer isso, se você fica ali em palavras entre linhas, se você coloca as coisas meio ambígua, se você esconde debaixo do pano, a sua credibilidade como organização séria fica abalada, porque os doadores, os financiadores, os parceiros, até mesmo os beneficiários ficam, será que o projeto está fazendo a coisa direito? Será que ele está usando recurso? Meu Deus, de onde está vindo esse recurso para fazer as coisas acontecerem? Então, todas essas desconfianças fazem com que as pessoas deixem de acreditar na organização, ou essas pessoas comecem a desconfiar e elas não vão para o teu projeto social. Então, é importante você ter conhecimento sobre isso.
ter conhecimento do que falar para as pessoas é muito importante para você captar R$ 5.000 por mês. E por último, a outra desvantagem de você não ter conhecimento, de você não se capacitar, de você não aprender aí para gerenciar o seu projeto e ter mais recurso, envolve a perda de oportunidades de financiamento. Como assim, Débora? Perda de oportunidade. Gente, a falta de capacitação faz com que as ONGs elas não identifiquem as oportunidades financeiras. Primeiro, como eu disse aqui, lei de incentivo. Cara, tem um monte de lei de editais abertos para quem está aprovadas nas leis de incentivo. Mas você não sabe nem o que é lei de incentivo, nunca nem se inscreveu. Perdeu a oportunidade. Segunda coisa é a questão que eu sempre falo para as pessoas. Gente, fale com as pessoas. Fale com o comércio local. Fale com quem está perto de você. E aí você fica, não, eu quero lá a Coca-Cola que está, sei lá, 300 quilômetros da gente aqui. Ah, eu quero a empresa tal que está aqui, sei lá, 10, 20 quilômetros daqui. Nem tchum para você, nunca nem ouviu falar de você. Não sabe nem, seu projeto não sabe nem se está alinhado com a empresa, mas você quer captar daquela empresa que está 30, 40, 60 quilômetros de você e da outra que está 300. Porque é a Coca-Cola, porque é a empresa tal conhecida. Então, assim, você acaba perdendo as oportunidades de estar perto de você, porque você quer captar as grandes organizações, você quer captar das grandes empresas que você não sabe nem se ela está alinhada com o teu projeto. Então, isso vai fazer com que você se torne incapaz, né, de estar desenvolvendo uma proposta legal, porque, como eu disse, se você está ali captando daquela empresa, querendo captar daquelas empresas que estão perto de você, você precisa entender quem são aquelas empresas. Você precisa entender quem é o seu projeto. Você precisa saber se você está alinhado nesse alinhamento, saber se aquela empresa ela trabalha com esse tipo de público, se ela trabalha com esse tipo de projeto, com essa causa, para que você prepare uma boa proposta para falar com ela. Porque não adianta falar, eu quero captar daquela empresa que ela tem dinheiro. Aí tu chega lá, a empresa não trabalha com o teu público, ela não tem nada a ver com a sua causa, tudo meio doido, mas você quer ganhar dinheiro, meu negócio é dinheiro para fazer o projeto acontecer. Eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, pagar os funcionários. Tu só pensa nisso. Tu não quer nem saber se tu está fazendo um bom trabalho. Tu pensa só em pagar a galera. Então, isso é muito importante. Essa questão de você perder a oportunidade porque você só pensa no dinheiro, você não sabe fazer um projeto, você não sabe escrever, tá? Quais são os seus desejos em relação o que você tem de problema, quais são os seus interesses futuros, o que você pode aplicar de forma diferente dentro da ONG, você não sabe de nada. E isso faz com que você não tenha, tá, financiamento, e isso quer dizer que você não vai ter nenhuma parceria estratégica dando alimentação, além de não ter dinheiro, você ainda não vai ter as parcerias estratégicas, que dão alimentação, que dão materiais para você fazer o seu projeto acontecer, pessoas, né, que vão te dar tempo e habilidades, tipo, eu preciso de uma pessoa que trabalha com informática, uma pessoa que trabalha com redes sociais, mas você não conhece ninguém, aí fica nesse desespero, meu Deus, eu preciso de gente, não tem gente que vai me ajudar. E aí, precisando do desespero, que não tem ninguém para te ajudar, e ainda o desespero que você não sabe nem o que você precisa fazer para você estar ali falando com os doadores. Então, assim, olha que coisa louca que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo para você que, se você não aprender o mínimo para você gerenciar o seu projeto e saber o que as pessoas têm que fazer para que você possa delegar essas coisas da melhor forma possível, cara, você vai continuar do jeito que você está hoje. Um projeto capenguento, você vendendo almoço para pagar a janta, e assim vai, você acha que está tudo lindo, que é assim que tem que ser mesmo, porque você é um pequeno projeto, as pessoas não gostam de você, então por isso que você está fazendo já alguma coisa e conseguindo se manter já é alguma coisa. Então olha o que eu te falei aqui, ó. Projeto pequeno, projeto capenguento, um projeto que as pessoas não conhecem direito, e é assim mesmo. Não é assim não, gente. Não é assim não. Se você souber o que você está fazendo, se você mostrar um trabalho de qualidade, se você mostrar realmente que faz toda a diferença, as pessoas vão chegar em você. Mas se você simplesmente faz tudo oba-oba, faz tudo de qualquer jeito, as pessoas vão ficar desconfiadas, ficar receosas em dar recurso para você, e você vai continuar do jeito que está. Então, o problema não está nos grandes projetos, não está nas grandes organizações, não está nos grandes projetos que sempre são os mesmos que passam no edital. O problema está em você que não sabe o que tem que ser feito para você conseguir R$ 5.000 por mês na sua ONG. Então, segue aí, mais uma vez, vou falar aqui alguns pontos, né, que eu falei para você, sobre a questão de você estar aí não
não tendo, né, uma parceria, né, um trabalho em conjunto com o captador de recursos junto com a ONG. Porque se você não tiver, você vai ter que depender exclusivamente dele e ele sempre vai ficar, se eu for embora, você não vai captar. E não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a captar recurso, possa estar contribuindo com o seu captador e também estar capacitando a sua equipe para que você possa fazer um trabalho cada vez melhor. Não estou dizendo para você não ter um captador, eu estou dizendo para você aprender a também ser um captador na sua ONG, porque é muito importante a gente delegar alguma coisa para alguém sabendo aquilo que a gente está pedindo para ela fazer. Não simplesmente vai lá, tem que captar. E aí a pessoa capta ou não capta, e aí ela pode botar a culpa, o problema é das grandes organizações, o problema é que a gente não tem possibilidade, o problema... E ela está ganhando dinheiro na tua organização, não captando, e você achando que realmente o problema está na parte externa e não na parte interna, que envolve tudo a tua rejeição, de não saber realmente o que é ser um gestor, de não saber o que um captador tem que fazer, não saber o que você tem que fazer para se comunicar e ter mais doadores para fazer um verdadeiro impacto social. Gratidão aí pela presença de todos vocês, e se você tiver dúvida nesse assunto aqui ou em outro, manda um direct, manda uma mensagem que eu vou fazer uma live sobre esse assunto que você está com dúvida. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquela ONG que você conhece que precisa saber sobre este conteúdo. Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.